Oi gente, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo dos gases que a gente começou lá em sala de aula. Hoje falando então sobre misturas gasosas, tá? Então a gente aprendeu aí nas nossas aulas passadas como reconhecer algumas transformações gasosas, as mudanças de variáveis de estado dos gases, como calcular a mudança de pressão, de temperatura a partir da equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, para transformações gasosas, tudo bem? Mas dificilmente no nosso dia a dia os gases estão na sua forma isolada. Quase sempre quando a gente fala de gases, eles estão sempre misturados a outros tipos de gases diferentes, formando o que a gente chama de misturas gasosas. Como por exemplo, aí na imagem a gente tem um cilindro de gás oxigênio, onde nesse cilindro, utilizado muito por alguns mergulhadores, por alpinistas, enfim, para quem precisa aí de uma mistura correta de oxigênio, é misturado gás oxigênio e gás hélio. Ou também ali no caso a gente pode pegar o exemplo do próprio ar que a gente respira. Apesar de quando a gente fala de ar atmosférico, a gente sempre lembra do oxigênio, que é o principal que a gente usa na respiração. Na verdade o ar atmosférico ele é uma mistura de vários gases. Entre eles o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, os gases nobres, enfim. Temos aí uma diversidade bem grande de gases compondo o ar. Então as misturas gasosas elas fazem parte do nosso dia a dia, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, tudo bem? Uma mistura gasosa, quando a gente analisa uma mistura gasosa, ela é uma mistura de gases diferentes. Então a gente aprendeu lá para calcular as variáveis de estado de um gás na equação de Clapeyron lá, PV é igual a nRT. Para cada gás, ele tem uma equação diferente para ele, para que nós possamos identificar as suas mudanças de variáveis de estado. Agora, quando todos esses gases eles são misturados, eles vão estar submetidos a uma pressão para todos eles, ocupando um mesmo volume, numa mesma temperatura e apresentando uma variedade de uma quantidade de mols de cada gás, no caso aqui. Nesse recipiente em si, a gente tem aqui três exemplos. O gás A com uma pressão, um volume, uma temperatura e uma fração molar. O gás B com uma pressão, um volume, uma temperatura e uma fração molar. E o gás C também. Quando todos esses são misturados juntos nesse outro recipiente aqui agora a gente passa a ter uma mistura gasosa. Nessa mistura gasosa, eles vão dentro desse recipiente, eles vão atingir um equilíbrio térmico em uma dada temperatura. Ou seja, vai chegar um determinado momento em que a temperatura vai se manter uma temperatura constante para os três gases, vai se tornar uma temperatura só. O volume é o mesmo, porque eles estão ocupando um espaço aqui. E eles estão todos submetidos a uma pressão também semelhante, tá? Só que a quantidade de matéria para eles é diferente. Portanto, cada gás ele vai compor para a quantidade de matéria total, ele vai compor ali com a sua fração de matéria, ou seja, o quanto de matéria ele possui para compor o total que presente ali no recipiente. E também da mesma forma, como cada gás ocupa uma pressão diferente, a pressão final, a pressão total dentro do sistema, vai ser dada a partir das pressões individuais de cada gás. Os gases eles não reagem entre si, então a mistura ela vai se transformar vai se comportar, como se fosse um gás único. Ela vai se comportar como se fosse um único gás ocupando todo o recipiente, obedecendo todas as leis que a gente já falou para quando a gente estuda gases do tipo isolados. Então, se a gente tivesse uma mistura ali de gases, no caso do exemplo anterior dos gases A, dos gases B e dos gases C, nós podemos aplicar a equação de Clapeyron para esse gás aqui, a equação dos gases ideais para essa mistura gasosa, onde P é pressão, V é volume, N é a quantidade de matéria, R é a constante universal gasosa e T é a temperatura. Só que agora, como a gente não está falando de um gás sozinho, a gente está falando de uma mistura gasosa, então a gente tem PT, que é a pressão total do sistema, ou seja, a soma de todas as pressões dos três gases. E também NT, ou seja, a quantidade de matéria total do sistema, somando a quantidade de matéria dos três gases também. Para a gente poder entender essa questão de misturas gasosas, é importante a gente entender o conceito também de fração molar de um gás. O que é a fração molar de um gás? Como vocês podem ver aí na imagem, é a relação entre a quantidade de matéria do gás e a quantidade total de matéria presente na mistura gasosa. Pega como exemplo essa fórmula matemáticazinha aqui, ó. O N significa número de mols, quantidade de matéria.
Então o N do gás A, ou seja, a quantidade de matéria do gás A que está na minha mistura, dividido pela quantidade de matéria total, ou seja, toda a quantidade de mol presente ali naquela minha mistura gasosa, eu vou ter o que é chamado de fração molar do gás A, ou seja, o quanto de matéria do gás A está presente no total daquela mistura, tá ok? Então a soma das frações molares numa mistura ela tem que ser sempre igual a 1. Ou seja, se eu somar a fração molar do gás A, a fração molar do gás B e a fração molar do gás C, esse valor tem que ser igual a 100% ou 1. Atualmente utilizamos o termo fração em quantidade de matéria ao invés de fração molar. Porque N é a quantidade de matéria e não o número de mols, tá, gente? Então vamos usar o termo fração em quantidade de matéria para representar a letra X que nós vamos falar aqui. Pressão parcial. O que é a pressão parcial? Então, já que a gente tem uma mistura de vários gases, todos esses gases causam uma pressão sobre o sistema. Mas o gás A causa uma pressão que é diferente da pressão do gás B e que é diferente da pressão do gás C. Então, cada gás tem uma pressão própria. A pressão que cada gás causa sobre o recipiente, ou seja, a pressão com que cada gás contribui para a pressão total do sistema, é chamada de pressão parcial. É a pressão que esse gás exerceria caso ele estivesse sozinho, ocupando todo aquele volume onde está armazenada a mistura e na mesma temperatura também. Tá? A pressão parcial dos gases ela foi enunciada a partir da lei das pressões parciais de Dalton, que diz que a pressão total de uma mistura gasosa é sempre igual à soma das pressões parciais dos gases que a compõem. Ou seja, aqui ó, a pressão total do meu sistema tem que ser igual à somatória das pressões do gás A, caso ele estivesse sozinho, do gás B, caso ele estivesse sozinho, e do gás C. Enunciando a lei de Dalton de outra forma, aí a gente pode dizer assim, que a pressão parcial de cada componente de uma mistura gasosa, ela é proporcional à quantidade de matéria desse componente na mistura. Então olha aqui, ó, uma nova expressãozinha matemática para nós. A pressão exercida pelo gás A tem que ser igual à sua fração de quantidade de matéria, que é o XA, que a gente acabou de ver lá, a fração molar do gás A, vezes a pressão total do sistema. A gente já vai fazer aí, ver algumas situações onde a gente pode aplicar essa lei de Dalton aqui, tá ok? Então vamos observar aqui como que se chega a essa ideia da lei de Dalton, tá? Então após a mistura de gases, utilizando a equação dos gases ideais, a gente tem assim, para um gás A, o gás 1 lá, um exemplo de um gás qualquer. Aplicando a equação de Clapeyron dos gases ideais, a gente tem que PA vezes o volume onde esse gás ele está contido, ou seja, a pressão do gás A vezes o volume do local onde ele está contido, é igual a N de A, ou seja, a quantidade de matéria do gás A, vezes R vezes T, que é a equação de Clapeyron que a gente já aprendeu. Para a mistura, a gente também tem uma equação dos gases ideais. Só que aqui, ao invés de usar a pressão do gás A só, eu vou usar a pressão total, a pressão que todos os gases estão aplicando sobre aquele sistema. E o N, que é a quantidade de matéria, também é o N total, não só de um gás. Se nós compararmos essas duas equações, a equação do gás A e a equação da mistura, que é o que está sendo mostrado aqui embaixo, o volume é o mesmo para ambas. R também é o mesmo, e a temperatura para todas elas é igual. Então a gente anulando, retirando isso daqui da nossa equação, nós vamos manter apenas aqui, ó, que pressão do gás A sobre pressão do gás T tem que ser igual a quantidade de matéria do gás A sobre a quantidade de matéria do gás T, que é isso que está mostrando aqui ao lado. Falamos anteriormente que fração molar é a divisão da quantidade de matéria de um gás pela quantidade de matéria total do sistema onde ele está armazenado, que ele está ocupando. Nós vamos ter aqui o seguinte, então vamos substituir essa parte aqui por fração molar, que é essa representação aqui. E passando a pressão total do sistema para lá, podemos colocar a lei de Dalton, reduzindo ela em um único enunciado, que a pressão de um gás, né, a pressão do gás A, é igual à sua fração molar, vezes a pressão total do sistema onde ele está localizado. Aqui tem um pouquinho sobre o histórico de Dalton, do que ele fez, qual foi a contribuição dele aí para todo mundo da ciência, tá? Eu vou deixar ela aí lá no texto de apoio de vocês, tem todas as características, todas
as áreas em que Dalton atuou. Ele não foi só um estudioso aí da química, ele tem várias contribuições aí para o mundo da ciência. Lá vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais sobre a história dele. Vamos para frente aí. Falando agora então sobre pressões parciais utilizando situações práticas, tá? Onde que a gente precisa ter um conhecimento prático dessas pressões parciais gasosas? Pegando como próprio exemplo, a gente pode dizer o mergulho. Quando uma pessoa está mergulhando utilizando um cilindro de gás lá para respiração, a gente pensa assim, o que tem naquele cilindro? Tem gás oxigênio, porque a pessoa precisa de oxigênio para respirar. Só que aquele cilindro não é só gás oxigênio. Ele tem que ter uma mistura de outros gases também. E mais ainda, as pressões com a qual os gases estão contidas lá dentro daquele cilindro também são pressões que devem ser controladas. Não é de qualquer maneira que é colocado lá dentro, não. Porque se os gases estiverem presentes a uma pressão, eles estiverem sendo fornecidos para o corpo humano a uma pressão diferente do habitual que a gente está acostumado, eles vão causar mudanças no nosso organismo, levando a mudanças fisiológicas. Por exemplo, se a gente tiver uma pressão parcial de nitrogênio maior do que o normal, que a gente deveria estar acostumado a ele vai gerar sensações ali semelhantes a uma embriaguez, que pode causar confusão mental, pode causar desorientação e às vezes até perda dos sentidos. No caso, se a gente tiver uma pressão parcial de oxigênio sendo inalada maior do que o nosso corpo está habituado, vai fazer com que o nosso metabolismo seja acelerado e fazendo com que o nosso corpo todo atinja níveis perigosos aí que podem acabar causando um mau funcionamento de alguma estrutura do nosso corpo. Por isso, o conhecimento de pressões parciais de uma mistura gasosa é importante, como por exemplo na área ali que faz a produção dos cilindros de gás para mergulhos, ou até mesmo quando a gente for pensar em situações mais práticas, como por exemplo, quando a gente analisa calibragem de pneus. Os pneus eles também é uma mistura gasosa, porque o compressor que faz a calibragem do pneu ele injeta ar, o ar é uma mistura gasosa, então lá dentro existem gases causando pressão no interior do pneu. Ou então quando a gente imagina também um jogo de futebol que é feito em grandes altitudes. Esse caso aqui também. Por que um time, quando ele vai jogar futebol lá numa região muito elevada, os jogadores geralmente têm uma dificuldade para fazer a respiração? Isso está relacionado ao conceito também de pressões parciais dos gases presentes em uma mistura. O volume parcial também segue o mesmo princípio da pressão parcial. O volume parcial é o volume com que cada gás contribui para o volume total do sistema, tá? Isso é chamado de lei de Amagá. O volume total de uma mistura gasosa é a soma de todos os volumes parciais dos gases que compõem aquela mistura. A gente pode pegar como exemplo prático dessa questão do volume parcial dos gases aí como a poluição do ar. Quando aumenta o volume de um determinado poluente no ar, esse volume maior vai poder causar problemas aí para a população, principalmente problemas relacionados ao problema respiratório. Não só para as pessoas, mas para todo o ambiente de um modo geral. Se a gente imaginar aí o caso do gás carbônico, por exemplo, o monóxido de carbono, que é produzido pelo escapamento principalmente dos veículos. Esse monóxido de carbono, se ele tiver numa quantidade aí de 400 partes por milhão, ou seja, 400 ml desse gás em 1000 litros de gás, de uma mistura gasosa, esse gás ele se torna letal para a espécie humana. Ele causa asfixia e leva o indivíduo à morte. Então o conhecimento de volume molar dos gases também é bem importante e também dos volumes parciais dos gases também, tá ok? Massa molar aparente de uma mistura gasosa, gente. Para a gente concluir nossa aula de hoje, o que é a massa molar aparente de uma mistura gasosa? A massa molar aparente é como se fosse a massa molar de uma única substância, mas no caso aqui é aparente porque é de uma mistura e não de uma substância só, então não tem como a gente dizer uma massa molar real, tá? Como que a gente descobre a massa molar de uma substância? Primeiro aqui, vamos analisar essa equação aqui, a gente já viu ela em aulas anteriores. Isso aqui é para a gente calcular o N, que é a quantidade de matéria. Para a gente encontrar o N, não é M sobre o M maior, o M maiúsculo aqui, ou seja, a massa do gás dividido por sua massa molar, e aí eu tenho quantos mols esse gás tem. Se a gente inverter essa equação, alternando as variáveis aqui, trocando de lugar, o N vem no lugar do M e o M vai lá no lugar do N. Então a massa molar de uma substância é igual a sua massa dividida por sua quantidade de matéria. Para uma mistura, temos que então a sua massa molar aparente é igual à massa total da mistura dividido pelo total de mols presentes nessa mistura. Tá ok, gente? Então, é isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau.